Existem várias formas da gente configurar um template de controle de hábitos no Notion. Eu até já compartilhei com vocês aqui algumas propostas. Mas essa configuração ela vai depender muito tanto de como a pessoa quer visualizar esses hábitos, se vai salvar o registro ou se vai resetar a semana, se as páginas desse registro vão ser criadas manualmente ou automaticamente, como calcular esse progresso. Então são várias variáveis. E nesse vídeo a gente vai aprender como fazer esse controle de hábitos, né? Ter uma visualização mais minimalista, mas com funcionalidades bastante práticas, né? A criação automática, o acompanhamento de progresso personalizado por hábito. E nesse vídeo vocês vão poder construir essa proposta junto comigo. Oi, eu sou a Arline, bem-vindo ao meu canal e bora pro vídeo. A gente vai começar utilizando uma página em branco para configurar essa database, mas vocês vão poder depois utilizar uma visualização desses hábitos para incorporar no seu dashboard. E eu vou mostrar também como fazer isso. Então, bora iniciar aqui nomeando a nossa página. Eu gosto de dar um espaço, adicionar um divisor e também aumentar a largura da página. Esse template de controle de hábitos é bem interessante porque a gente simplesmente configura uma única database, mas a gente consegue praticar várias habilidades aqui com a ferramenta. Então, vou criar uma base de dados, vai ser a minha base de dados de controle de hábitos. Posso ocultar o título, deletar essa propriedade aqui do tipo tags. E aqui cada página vai significar o acompanhamento de um hábito por semana. Vocês vão ver o que eu quero dizer com isso. Então, aqui eu vou colocar alguns hábitos como exemplo, e a gente vai criar propriedades do tipo caixa de seleção para representar cada dia da semana. Com isso, a gente vai conseguir personalizar esse acompanhamento de hábitos, por exemplo, que a gente só realiza em dias úteis. Então, eu posso duplicar a propriedade para facilitar, que tudo já fica com o mesmo padrão aqui. Pronto, então assim a gente vai conseguir fazer o acompanhamento tanto de hábitos que a gente quer realizar em dias específicos da semana, quanto também hábitos que a gente quer realizar todos os dias. Eu vou atribuir um ícone para cada um desses hábitos, para a visualização ficar mais interessante. Vou deixar aqui tudo azul, para combinar também com a cor das caixas quando estiverem marcadas. E aí, para calcular o progresso nessa semana, eu vou atribuir aqui uma propriedade do tipo número para definir a meta em dias que eu quero realizar esse hábito nessa semana. Então aqui, por exemplo, digamos que a academia eu queira ir 4 vezes na semana. Leitura pode ser 6 dias, né? E beber 2,5 litros de água todos os dias. E assim a gente vai criar agora uma propriedade do tipo fórmula para fazer a contagem, né, dessas caixas que estiverem marcadas. Então aqui eu vou criar uma propriedade, vai ser na verdade a nossa performance na semana, e ele vai simplesmente contar mesmo. Então cada checkbox dessa que tiver marcada, ela vai valer 1. Então eu vou selecionar aqui, ó, a função toNumber, e dentro dela eu vou selecionar aqui a propriedade de cada dia. Então segunda-feira vou somar agora toNumber novamente, terça-feira, e aí eu posso até copiar esse padrão, colar aqui, ó, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e só alterar depois aqui a propriedade. Acho que é mais rápido a gente fazer essa configuração. Então aqui sábado e domingo. Pronto. Então, essa propriedade vai ter esse formato de número mesmo, só para fazer essa contagem. E o progresso vai ser contado a partir da relação, né, entre esses dois números, o que a gente de fato performou e a nossa meta. Então, eu vou criar novamente uma propriedade do tipo fórmula, que vai calcular o nosso progresso. Então, eu vou dividir aqui a performance pelo número meta, né? E vou arredondar isso utilizando a função round. Então, eu vou multiplicar por 100. E aqui eu vou utilizar a função round. E agora eu divido tudo por 100. Vou definir aqui o formato de número para que seja porcentagem. E eu consigo definir uma barra ou um anel de progresso. Então, eu vou deixar aqui na cor azul. Posso também ocultar o número. Deixar simplesmente, né, a representação gráfica. E assim a gente tem uma configuração que eu já até
compartilhei com vocês, né? Mas aqui a ideia é que a gente possa tornar esse acompanhamento automático. Então, eu vou criar aqui uma propriedade do tipo data para, de fato, marcar, né, a semana ou pelo menos o início da semana e eu consiga ter um histórico, né, com o registro direitinho para eu saber que semana foi essa, né? É interessante a gente manter o registro, principalmente quando a gente estiver buscando desenvolver um novo hábito, né? Então, para que a gente possa analisar a nossa performance. Então, manualmente, eu poderia marcar aqui a semana, iniciando no dia 4, incluo aqui a data de término e dia 10, e poderia simplesmente fazer isso aqui, né? Eu já marcaria para todos os hábitos. Mas aí a gente vai fazer isso de uma forma automática, porque o que eu quero é que toda semana surja aqui uma nova página com as caixas todas vazias, né? Com a meta para eu poder também alterar, se eu quiser. Digamos que em uma nova semana eu vou ter uma viagem, então a minha meta não vai ser mais 4 dias na academia, vão ser 2. Então eu posso personalizar isso por semana. E isso nos deixa também mais ativos, né, nesse processo de acompanhamento dos nossos hábitos. Então aqui eu vou criar um novo modelo, que vai ser, por exemplo, o modelo para o hábito academia. E aqui o que eu vou marcar é, nessa propriedade data, eu vou marcar o valor dinâmico hoje, para que aqui seja marcada a data de quando essa página for gerada, né? Vou até organizar aqui, ó, a ordem dessas caixas de seleção. Essa informação de performance eu posso ocultar. Progresso vou deixar aqui embaixo e a data também vou deixar aqui no final. Então, assim que eu criar esse registro de hábito, eu já configuro aqui a meta. Então, se eu quero deixar já um valor fixo, vou deixar aqui 4, já configurado. Então, eu criei um modelo, né, para esse meu hábito de academia. E eu vou aqui, ó, definir a repetição, né, desse registro para que seja feita toda semana automaticamente. Então, aqui eu clico todas as semanas, vou marcar aqui a opção da segunda-feira, né, para que às 0 hora, na segunda-feira, eu já tenha esse registro para que eu possa acompanhar agora a nova semana, né? Então, aqui como eu estou gravando esse vídeo na quarta, eu já vou deixar configurado para que na segunda essa criação automática já esteja valendo, já esteja ativa. E assim eu posso fazer isso para os demais hábitos. Então, eu posso duplicar, né, esse modelo e agora definir aqui como leitura. Vou aqui alterar a meta, o ícone e as demais informações ficam do mesmo jeito. E assim, quando eu duplico, a criação por recorrência já fica ativa também. Então, vou fazer a mesma coisa para o último hábito. Alterando aqui apenas a meta. E pronto. Então, vocês devem ter percebido também que aqui, né, como eu criei manualmente o registro desse hábito, eu defini aqui, né, tranquilamente esse prazo, né, da semana. Mas que quando eu tiver um registro aqui criado automaticamente, ele vai marcar simplesmente a data de início da semana, o que já vai ser útil, porque a gente pode até atribuir um filtro para visualizar só os registros da semana vigente e ele vai funcionar tranquilamente, considerando apenas a data de início, né? Mas a gente pode também automatizar essa questão, né, de visualizar esse período. E aí, quando a gente for avançando aqui no tutorial, eu mostro para vocês como a gente pode fazer isso. Então, vamos definir aqui algumas visualizações, principalmente para a gente poder fazer o acompanhamento diário, né, pelo smartphone ou pelo computador mesmo, e também para a gente ter uma forma interessante da gente visualizar o histórico desses registros. Então, eu vou atualizar aqui e vou duplicar aqui essa visualização para criar aqui a primeira proposta de visualização da semana vigente. E essa vai ser do tipo lista. Nessa lista eu vou deixar aqui visíveis todos os dias. Eu posso deixar todos visíveis e depois só ordenar. E posso deixar também o progresso. Vou ocultar aqui a data e vou deixar a barra de progresso antes. Que nesse caso é um anel, né? E para que realmente seja esta semana, eu vou criar aqui um filtro na propriedade data e vou deixar ele definido assim, ó, esta semana. E aí eu vou alterar aqui, ó, para mostrar apenas a data de início, para vocês verem que também funciona, né, o filtro. Ó,
mostra os dados desta semana. Então, quando você estiver marcando, você vai saber que exatamente são as caixas de seleção da semana vigente de cada um dos hábitos. Uma outra proposta para esta semana, né, seria visualizar aqui no modelo Galeria, que é um outro formato também que a gente consegue visualizar as propriedades de forma interessante pelo celular. Então, vou, da mesma forma, deixar visíveis aqui as caixas de seleção e o progresso. Vou ordená-las. E essa é também uma proposta. As duas ficam interessantes no celular, as duas permitem que a gente marque a checkbox diretamente dessa visualização, então vai dar preferência de vocês, né, de como vocês vão querer ver. E eu vou mostrar também como fica cada uma delas no celular. A visualização de lista, por exemplo, ela fica um pouco mais comprimida, mas para títulos assim menores funciona tranquilamente. E a visualização de galeria funciona de forma idêntica aqui ao computador. Só que aqui a gente tem uma organização na horizontal e lá a gente vai ver na vertical. E agora a gente vai para o histórico. Então eu vou configurar aqui essa primeira visualização. Vou renomear aqui para histórico mensal. E o que eu vou fazer é criar um agrupamento relativo a essa data e vou definir aqui que seja feito por mês. Então, a gente consegue visualizar esse progresso. Aqui não é interessante a gente visualizar nem metas, nem performance. A gente só quer realmente visualizar esse histórico. E aqui eu ainda posso calcular a média desse progresso. Então, nesse mês, né, de acordo com os hábitos que eu me propus a realizar, eu tenho aqui uma média de 73%. A outra proposta de histórico seria por mês, mas também por hábito. Então, eu vou duplicar essa possibilidade. E aqui a gente vai ter uma visualização do tipo quadro, né, relativa aqui, ó, não a data, mas sim a propriedade nome, que na verdade é o título do hábito, né? Então, eu vou até renomear aqui para hábito. E aqui a gente vai visualizar o progresso, não os dias, mas apenas o progresso. A gente pode até marcar a data também. Mas aqui é interessante que a gente também possa criar um subagrupamento relativo à data também por mês. E aí o que é que acontece? A gente vai ter aqui essa média, né, que a gente já tem lá por mês. Mas aqui a gente também pode contar essa média de progresso por hábito. Então aqui, ó, o hábito de academia por enquanto está 100%, o de leitura está 50%, né, a média geral, e aqui também de beber água 71%. Então a gente tem essas duas formas aqui de acompanhar o histórico, tanto só mensal e geral, quanto mensal e por hábito. Então vai depender da forma que você quer fazer esse acompanhamento, né? Então vou deixar aqui o título histórico por hábito, colocar aqui um ícone. Aqui no histórico mensal também. E nessa visualização de galeria, colocar aqui um celular também. Posso deixar mais de uma visualização com o mesmo título sem problema nenhum. Então essa vai ser a minha visualização principal e as demais eu vou alternando de acordo com a necessidade. Então assim que a página do hábito for criada, por exemplo, se eu clicar aqui, ele já vai ser criado agora, né? A data de início já vai ser marcada. E a gente já viu que o filtro desta semana funciona também. Mas aí o que é que eu vou fazer? Para que vocês possam também ter a visualização aqui do histórico mensal do período e não só da data de início. Eu vou criar aqui uma propriedade que é totalmente opcional, né, que vai definir para mim a data final dessa semana, né, que eu tenho aqui a data de início. Então vai ser uma fórmula. Vou colocar aqui data final. E o que ela simplesmente faz é, eu vou utilizar a função dateAdd para fazer uma soma. Vou selecionar aqui a data de início e vou somar a ela 6 dias. Então essa é a sintaxe aqui, ó, da função dateAdd. Eu seleciono uma data, eu defino o número, né, que eu quero somar. E defino a unidade, se são dias, meses, anos. Então, eu coloco aqui, né, e salvo. Então, de fato, ó, essa semana ele inicia no dia 4 e termina no dia 10. E aqui a gente tem, né, a data final.
Então agora eu vou criar uma propriedade que vai juntar as duas, né? Vou colocar aqui uma fórmula que vai me dar o período ou a semana mesmo, né? E a gente vai utilizar uma função chamada dateRange, que vai, permitir que eu tenha esse período definido selecionando uma data de início, vírgula, uma data final. Então, agora a gente tem o período, né, da semana. Então, a gente pode colocar aqui no histórico, ao invés de início, vou colocar até aqui, data início, vou ocultá-la e vou deixar aqui visível a propriedade semana. Então, percebam, foram algumas propriedades que eu criei para fazer essa configuração, mas vocês não vão precisar definir nada disso manualmente, porque aqui no modelo eu já tenho definido a data de início. É o valor dinâmico aqui que vai ser definido assim que essa página for criada, que vai ser automaticamente, né? A data final vai ser com base nela, então já vai ser criada também. E assim a semana é definida sem que vocês precisem fazer nada. Então a gente vai ter sempre aqui como visualizar, vou deletar aqui esse registro, como visualizar os dados desta semana. Então eu vou só finalizar essa personalização da página, que vocês vão poder fazer aí de acordo com as suas preferências. Vou adicionar também uma capa. E pronto, fica interessante tanto no modo claro quanto no modo escuro, né? E a gente vai poder aqui copiar esta visualização ou esta daqui, né? A que vocês preferirem. Vou selecioná-la, copiar o link. E, por exemplo, digamos que esse seja o meu dashboard principal, né? O meu template de segundo cérebro. Então, eu vou poder colar aquela visualização aqui de modo que fique interessante, né? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui. Posso visualizar dessa forma e já ir atualizando, né? Vou criar mais um divisor aqui embaixo e pronto. Vou poder atualizar diretamente daqui. E como a gente definiu metas, né? Às vezes também a gente subestima. Pode ser que a gente também realize mais do que a gente planejou. Então, o progresso vai contar também tranquilamente, né? Mais de 100%. Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e que tenham aprendido algo novo hoje. Deixa eu saber o que vocês acharam aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, curte, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.